Pessoal, esse é o exercício 57 da lista 2. A gente está nessa lista, ou nesse grupo de aulas trabalhando com laços. A gente está já na parte final, onde estuda-se laços aninhados. Aninhados, o que é isso? É um laço dentro do outro. É quando você precisa fazer um for dentro de um while dentro de um for dentro de um while, um for dentro do for. Isso é chamado de laços aninhados, ou loops aninhados. No popular seria loop dentro do outro, um loop dentro do outro. Então, é isso que a gente vai estudar agora. Veja esse problema aqui, ó. Escreva um programa que calcule os n menores números primos. Este número n deve ser lido do teclado. Então, é o seguinte, o usuário ele quer saber os n primeiros números primos e ele quer informar o valor de n. E ele quer que liste para ele todos os n primeiros números primos. O que significa? Que eu vou fazer vou ter que fazer um loop que ele vai pegar o primeiro número que pode ser primo, é o 2. Ele é primo. Mas então esse loop vai começar em 2 e vai ver, ó, o 2 é primo? Se ele for, já vai contar um número dos n que ele precisava ter. Então o 2 é primo, imprime e já conta ele como sendo um número. Aí o 3 é primo também. Eu vou verificar se ele é primo primeiro. Tem que verificar. E para verificar, significa que eu tenho que fazer um loop. Por isso que é loop dentro de loop. Por isso que a solução inclui um loop dentro do outro. Aí verifica. O 3 é primo? Já é o segundo número primo. O 4 é primo? Não é. Então não conta mais. O 5 é primo? Já é o terceiro número primo. Então eu tenho que fazer isso. E somando até eu achar o enésimo número primo. Então eu tenho que ir controlando se eu já cheguei nesse enésimo número primo. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é um programa que verifica se um dado número é primo. Um dado número. Por exemplo, o i. Um número i, uma variável i. Tá? Então, para eu verificar se um número é primo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair dividindo esse número pelos seus antecessores e eu só posso encontrar que esse número ele é múltiplo dele mesmo e de 1. Essa é a condição. Então eu pego o número 9. O número 9 ele é múltiplo dele mesmo, de 1, como todos os números são, mas ele no meio termo aí, ó, ele também é múltiplo de 3, então ele não é um número primo. Então eu tenho que verificar se eu testo esse número com todos os números que estão no intervalo de 2 até o número menos 1, e eu tenho que verificar então se eu não encontro nenhum divisor desse número. Tá? Se eu não encontrar, significa que aquele número é primo. Então vamos resolver o problema do primo primeiro, depois a gente vê dos n menores números primos. Então vamos lá. Eu tenho que fazer um for. Então eu tenho um valor de i. Vamos dizer que o i aqui vale 9. Eu vou dar um input do i alguma coisa, porque eu estou já declarando o valor dele sendo 9. Aí vem um for. For, vamos chamar esse número de j. Para i, começando em que? Em 2, até o que? O número menos 1, que é o j menos 1, o número aqui é o j. O que é para fazer? É para testar aqui dentro se, não precisa de parênteses, se o módulo do número j, o número que eu tenho é o j é o valor que eu estou testando. Então eu quero saber se ele, dividido por i, ele dá resto 0. Se der, ele não é primo. Mas se der, eu tenho que mudar o valor de uma variável, uma contadora, que ela começa em 0, porque se essa contadora no final ele tiver o valor que ele tinha desde o início, significa que ela nunca mudou. E significa então que ele nunca entrou nessa condição, e significa então que ele nunca achou um múltiplo. Né? Ele percorreu, olha, todos os valores de i entre 2 e j menos 1. Se nenhum desses casos ele entrar aqui nesse if, significa que o i não era múltiplo, o j, aliás, não era múltiplo de nenhum valor. Então ele era um número primo. Tá? Então essa é a lógica da solução do problema do número primo. É uma solução interessante essa. Tem algumas otimizações que podem acontecer aqui, mas não vou focar nelas não. Então o que é para fazer?
eu tenho esse cont aqui que ele começa em 0. Quando eu chego aqui dentro, se ele entrar aqui, eu faço cont receber 1, eu mudo o valor desse cont, e no final eu preciso testar se esse cont ficou com valor 0. Porque antes ele tinha o valor 0. Se ele entrar, depois de rodar no for todo aqui, ele nesse if em algum momento, pelo menos uma vez, essa condição for verdadeira, já significa que o número não é primo. Então o cont foi para 1. E se ele nunca entrar aqui, significa que o número é primo. Então quando ele sair do for, veja, tá vendo? Esse if está depois do end do for. Se depois dele sair do for, o cont tiver valendo 0, o que isso significa? Que ele nunca entrou aqui, ó. Então ele nunca achou um múltiplo, e então o número é primo. Então eu vou imprimir aqui, ó, número primo. Número primo. E posso dar 2 pontos ali e imprimir o próprio número. %G. Qual que é o número que eu verifiquei? É o número J. Então isso vai funcionar? Vamos lá. Opa, deu uma falhada aqui. Deu uma piscada ali, rodou e já limpou tudo. Printf, número primo. Vamos ver o que pode ter de errado aqui. E variando de 2 até j-1. Então ele entra... na verdade, o que acontece? Ele entrou aqui. Só que o número que eu entrei aqui não é primo. Então ele veio nessa condição e não imprimiu. Se eu colocar aqui o número primo, j agora é 7, ele vai imprimir. Número primo. Porque ele rodou aqui, nunca entrou aqui, chegou aqui nessa condição, o cont estava igual a 0, então a condição foi verdadeira, ele entrou. Antes, quando era 9, faltava aqui o else. Por que faltava o else? Porque quando ele não é primo é para imprimir, número não é primo. Número não é primo. Número não primo. Então agora sim, se eu tivesse o 9 aqui, ele ia imprimir. Número não é primo. Ó, número não primo. Eu poderia dar um input aqui, o usuário digita o que ele quiser. Agora veja que o nosso problema é outro. Vamos voltar no nosso problema então. Veja que aqui eu pego um número, que no caso é J, e verifico se ele é primo. Com esse trecho de código aqui, está acontecendo isso. Estou verificando se o J, que aqui está valendo 9, se ele é primo. Só que agora eu tenho que verificar os n primeiros números primos. Significa que eu tenho que começar do número 1, não preciso considerar o 1, mas aí eu vou começar no 2, aí tem que ver o 3, e tem que ir contando, e tem que ir somando, né? Enquanto eu não tiver achado n números primos. Primeiramente, então, eu vou precisar de pedir ao usuário para entrar com o valor de n. Então, é a quantidade de números primos que o usuário quer. Então, aqui vem um input. Entre com QTDE de números primos desejados, vamos chamar assim. Pronto, o valor vai ser entrado para n. Agora eu tenho que fazer um contador de primos, cont primos, que ele começa em 0. Até o primeiro momento eu não tenho primo nenhum. Quando o cont primos chegar ao valor de n, significa que eu já achei os n primeiros números primos, aí eu saio. Então eu tenho que fazer um while que leva isso em consideração. Enquanto o cont primos for menor do que o n, é para ficar calculando o próximo número primo. Então, eu preciso de uma variável que é o candidato do primo. Vou chamar de cand. Candidato. Não chamar de só cand. Vou colocar a observação assim, ó, candidato a primo. Ele começa em quanto? Ele começa em 2. É o primeiro número que eu vou verificar se ele é primo. E depois ele vai sendo incrementado. O primeiro que eu quero então verificar é o número 2. Depois ele tem que ser incrementado. Então significa que depois que eu verificar aqui dentro para o 2, eu tenho que fazer o cand, receber o que tinha nele, mais 1, para ele fazer para o próximo primo. Tá? E no caso de eu encontrar um número primo, eu tenho que somar o cont primo. Porque quando o cont primos passar a ser igual a n,
eu já achei os N números primos e eu não entro mais no while. E tudo isso aqui vai ter que passar para dentro do while. Eu vou copiar para lá, para essa parte aqui, e vou fazer algumas adequações. Primeiro tem que identar, tá certo? Tudo isso aqui era para estar para frente, olha. Então tem que identar tudo. Essas coisas estão todas dentro do while, tá vendo? Tá certo? E agora ficou aquele trecho de código todo dentro do while. Porque enquanto eu não tiver o conte primos igual a n, é para ele entrar e achar um novo primo. É para ele rodar isso daqui. Primeiro candidato foi 2, ele vai rodar para o valor igual a 2. Veja que esse cand é o j. É o j, que antes eu chamei de j. Tá? Então eu tenho que tirar esse j daqui, porque agora é o cand, é o número que eu estou verificando. Esse conte tem que continuar aqui, né? Ele é um conte, só serve para verificar aquele número primo, ele está fechado nesse escopo dessa verificação desse específico número primo. Então ele sempre tem que ser reinicializado, porque senão atrapalha essa minha lógica aqui dentro, olha, de verificar, de fazer o contador ser modificado caso ele entre aqui uma vez. Mas isso é para cada número primo calculado, por isso que toda hora eu tenho que retornar o valor dele para 0. Quando eu faço o i começando em 2 indo até j-1, estou me referindo, na verdade, a cand-1. A cand-1 é o número, o meu número candidato a ser primo está na variável cand. E quando eu fizer o módulo, naturalmente, eu estou fazendo o módulo também do candidato, né, com o i. E se ele for igual a 0, é para fazer o conte ser igual a 1, e ele verifica aqui, né, ele verifica aqui se o número se o cand é primo. Mas, enfim, eu estava pensando aqui, o que acontece com o valor 2, né, porque ele nunca vem nesse for com o valor 2. Ele não entra aqui, significa que o conte vai valer 0, vai funcionar do mesmo jeito. Será que está pronto o programa? Eu acho que sim. Vamos rodar. Entre com a quantidade de números primos desejados. Vamos dizer que eu quero 3. Opa, já deu um erro. Tem um J que eu esqueci de trocar aqui, ó, que na verdade é o cand. E aqui também. É o número que é o meu candidato a ser primo. Vamos lá. 3. Ui, loop infinito. Olha aí. Loop infinito. Tá vendo o que fica acontecendo? Condição de saída nunca acontece a condição de saída. Ele vai só fazendo, nunca acontece o número de saída. Então ele vai testando para todos os números e vai me falando, não é primo, não é primo, é primo. Então aqui, ó, vou dar uma quebra de linha aqui para a gente entender melhor. Vamos rodar isso aqui de novo, desse jeito. Vou rodar desse jeitinho. O que está acontecendo? Quantidade de números desejados, 3. Olha, ele está testando todos os números, ó, 200, já está no 300, passou por 400, 500, a maioria não é primo. Vou dar um Ctrl C, ele para. Aí ele até achou um número primo aqui no meio, né? E ele não ia parar nunca, isso é loop infinito. Por que o loop infinito aconteceu? Porque essa condição é sempre verdadeira. Por que ela é sempre verdadeira? Porque o conte primos começou em 0 e aqui dentro eu não incrementei o conte primos quando eu encontrava um primo. Eu preciso incrementar, porque aí sim uma hora essa condição não vai ser mais verdadeira e ele vai sair do while. Se eu não tiver nunca valor que permita que a condição não seja verdadeira, ele nunca vai sair do while, ele vai ficar ali para sempre. Então, quando eu achar um número primo aqui, olha, nesse momento que eu imprimo o número primo, tá? Quando eu encontrá-lo, eu tenho que fazer o conte primos receber o conte primos mais 1. Eu preciso incrementá-lo, quer dizer que eu encontrei um dos números primos que eu precisava. Em algum momento eu vou ter encontrado os n, e ele vai sair do while, ele vai sair do for, né? E tudo vai ficar resolvido. Então, vamos rodar de novo, ver se esse problema resolve agora. Quantidade de números primos desejados, 3. Pronto. Número primo 2, número primo 3, número não primo 4, outro número primo foi 5. Achou os 3 primeiros números primos corretamente? Achou. Está funcionando bem. Uma coisa que não precisa, não pediu, não deveríamos fazer é imprimir quem não é primo. Ele não pediu. Então não é para ter esse else aqui não. Ó. Não precisa desse else. Não é para fazer nada quando o número não for primo. Só me interessa quando ele é primo. Então eu tirei o else. Vamos rodar de novo. Entrar com 3 de novo.
ele imprime só os primos agora. Né? Se eu entrasse aqui com 50, ou 20, os 20 primeiros números primos, está ali. Ó. Todos eles ali são primos, tá vendo? Todos eles são primos. Todos os números, a partir do número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 71 foram testados. Foram testados aqui dentro, olha. Todos eles foram testados aqui dentro. Né? O candidato primeiro valia 2, depois 3, depois 4. Só que poucos foram primos de verdade. Né? Então, os 20 primeiros primos, para eu descobri-los, eu tive que rodar até o número 71. O Cand foi sendo incrementado. Né? Em algum momento eu achei os 20 que eu precisava, então essa condição já não foi mais verdadeira e ele saiu, naturalmente. Se eu quisesse, então, 50... Opa. Se eu quisesse os 50, pronto. Vai demorar um pouquinho mais, né? Ele teve que rodar até o número 229, mas ele achou 50 números primos. E poderia ir mais, vamos dizer que eu quero 500. Pronto, agora ele vai ter que rodar para bastante outros números, né? Até ele achar 500 números primos. E ele está aí rodando. O computador está até fazendo barulho. Está rodando, já está em 1000. Né? Até agora ele não achou os 500 números primos que eu queria. Vai demorar um pouquinho. Talvez seja bom até eu cancelar essa execução. Né? Porque não sei quando que ele vai conseguir achar os 500 números primos. Mas ele está aí rodando. Vou deixar ele rodando aqui, tá certo? E vou finalizar esse que foi o exercício 57 da lista 2.